Depois do desmoronamento de parte do talude do Porto das Laranjeiras, agora Montenegro enfrenta uma nova situação. Depois da chuva que atingiu a cidade durante o final de semana e que prossegue ao longo desta semana, a gente também tem o desmoronamento desta ponte que dá acesso ao balneário municipal, o Baixio. O trânsito aqui está interrompido, o local já está isolado e, de acordo com a Defesa Civil, nos próximos dias deve ser providenciada a demolição dessa ponte para posteriormente se providenciar então a construção de uma nova. O município já decretou situação de calamidade, de emergência, o que deve acelerar os trabalhos neste local. Por enquanto, a alternativa para quem precisa se deslocar aqui nessa região é uma antiga ponte de pedras que fica aqui perto e tem acesso ao lado da ESFESA, a Escola de Formação de Soldados. Algumas pessoas comentam que o trânsito de caminhões pesados neste local possa ser um dos motivos que levou ao desmoronamento da ponte, mas, no entanto, isso não pode ser afirmado sem um laudo técnico. Uma das empresas próximas aqui, onde desmoronou a ponte, é a mineradora Areia São Pedro. Eu estou aqui para conversar com a Tânia, para saber que tipo de transtornos eles estão enfrentando em função do desmoronamento da ponte. O que mudou na rotina da empresa, Tânia? Total, paralisou total. E esse transtorno, eu diria que não é só para a nossa empresa, né? Porque a nossa empresa é a única mineradora da região, né? Do Rio Caí, nessas proximidades. E por consequência disso, nós fornecemos areia também para as madeireiras aqui e nas cidades vizinhas, Maratá, Brochir, Salvador do Sul, muitas dessas prefeituras, inclusive, ou particulares, ou madeireiras, eles buscam areia aqui, nós é que fornecemos. Então, isso é um transtorno grande. Até hoje, houve uma licitação há tempos atrás, e uma pessoa que foi ganhadora da licitação vai fornecer a nossa prefeitura aqui de Montenegro. E eles estão sem areia no pátio, eles vieram para puxar uma parte dessa licitação hoje e a gente não pode fornecer. Então é um transtorno para as madeireiras, né, também, sabe? Não é só para nós, é para a construção civil em geral, porque não tendo areia a obra paralisa, né? Para a comunidade em geral, há um caminho alternativo por uma antiga ponte, mas para o fluxo de caminhões não é possível passar por ali? Não é possível assim, porque isso é feito da própria água, porque é um córrego sempre, então foi comendo assim, foi fazendo erosão por baixo, né? E aí cedeu uma parte dessa ponte, a ponte não quebrou, ela está inteira, mas está sem condições, então acesso somente a pé, assim, pela lateral. Então a gente já tomou, isso foi acho que no domingo de madrugada, segunda a gente chegou aqui e viu, a gente colocou os cones, né, evitando que o pessoal passasse. E aí nessa bifurcação que vai para o antigo Passo do Manduca ali, antigamente a entrada era ali, sabe? A entrada aqui pelos nossos fundos, no caso. Mas como o acesso aqui é mais fácil, a gente fez esse acesso aqui. Então, nós temos essa outra possibilidade agora, sabe? Desse acesso ali nos fundos, a gente abriu com a prefeitura, só que tem todos os trâmites legais, assim, né? O meio ambiente, ali já era uma entrada, então a gente não agrediu nada, mas é que precisa um mini projeto, precisa uma descrição com tudo direitinho, e aí o meio ambiente vai dar esse aval e a gente daí segue, tem que colocar canos, porque tem uma valeta, né, canalizar a água para aterrar, os caminhões passar dentro, então ainda vai demandar Vai demorar algum tempo ainda. Assim, a gente depende dessa viabilidade que a prefeitura vai nos dar, né, mas é medida de urgência, né, então eu creio que no máximo amanhã chega nessa licença, segundo eles, e daí a gente segue com esse acesso ali livre para os caminhões, assim. Mas é uma coisa temporária, assim, porque nós temos ali uma estrada estreita, né, tem um pontilhão feito muito antigo de pedra, mas graças a Deus antigamente as coisas eram muito bem feitas. Então é uma ponte muito forte, sabe? Mais do que essa, assim, ela é toda de pedras, assim, sabe? Então, mas ela é estreita, então ela é assim temporária para caminhões de médio porte, sabe? Então, quanto a resistência dela seria, mas a largura dela não é muito. Então, é uma coisa temporária.
Aí depois a gente está agendando já uma reunião com o prefeito, ver as possibilidades, né, da prefeitura. Eu creio que quando for fazer aquele conserto da parte ali do cais que ruiu também com a erosão, seja feito já em conjunto essa obra aqui, não sei como é que... Tânia, a gente ouve de alguns populares que costumam ficar pela beira do rio que o tráfego de caminhões, o trânsito de caminhões aqui da areia seria um dos motivos, uma das causas. O que tu diz em relação a isso? É que para o leigo que não conhece, que não sabe, que não conhece a parte técnica, é mais fácil acusar sempre um bode expiatório, é sempre mais fácil, né? Mas não é areia, sabe, embaixo, é erosão, então não foi a ponte, entende? Ela foi mal, ela precisava de uma sustentação maior nas pontas, né, de pedras e tal. Então cedeu aquela parte de aterro, onde a água, porque é o córrego, enchente, assim como aconteceu ali, né? Ela vai acontecendo erosão por baixo e aí cede. Isso é a ação natural da água, da natureza, que a gente está passível, porque nós temos essa beleza do nosso rio dentro da nossa cidade, mas a gente convive com isso, com as enchentes, com o belo e com o transtorno, né?